Então, o que a gente pode fazer para estar facilitando a vida do corretor lá, a gente faz. E eu acho que a importância da Secretaria de Vendas vem daí. Da dinâmica de trabalho, você vai vendo que vai aumentando o fluxo, vai aumentando a equipe, tudo isso, e a gente consegue deixar tudo mais direcionado dessa forma. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez aqui eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial, Marina Souza. Ela é gerente de vendas na Cristina Lima Imóveis. Marina, é um prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz em poder participar e estou muito feliz em poder conversar um pouco com vocês, fazer esse bate-papo. Legal. Para que a gente possa começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Quem é Marina? Como é que você começou no mercado imobiliário? Conta um pouquinho aí dessa história. Então, sou Marina Souza, vou completar 3 anos no mercado imobiliário. Eu iniciei como secretária de vendas e aí acabei me apaixonando pelo mundo do mercado imobiliário. Eu vi que tinha inúmeras possibilidades de crescimento. Então, iniciei o curso, comecei na parte do estágio, fui me apaixonando cada vez mais, sempre voltado já para a área dos seminovos. Então, assim, já foi minha paixão de imediato. Eu procurei me especializar cada vez mais e até que fiquei como corretora e depois de um tempo, eu acredito que não demorou nem tanto tempo assim, eu já me vi com a equipe de vendas. Então, assim, foi um curto período onde eu aprendi muito e, graças a Deus, hoje tenho a oportunidade de estar repassando o meu conhecimento e estar com a equipe formada na Cristina Lima. Legal, muito bom. Como é que foi esse início na parte de secretaria de vendas? É interessante a gente conversar, tem muitos gestores que acompanham a gente. Tem imobiliárias que trabalham com a parte de secretaria de vendas. Sim. Tem imobiliárias que passam um lead direto para que o corretor possa atender sem fazer essa triagem. Sim. O que é que você enxerga desse processo, a importância de uma secretaria de vendas? Queria que você falasse um pouquinho, já que foi o início da sua carreira. Eu acho fundamental, a parte assim, é o início de tudo, né? Ali eu participava de contratos, de cadastro de imóveis, eu fazia organização de planilhas, tudo isso. O que eu acredito que seja uma função essencial, né, dentro da imobiliária, toda aquela preparação, a filtragem do cliente também, para que o corretor já receba um cliente filtrado, já mais direcionado. Então, eu acredito que ali é a parte fundamental no caso dos seminovos, né, dos seminovos, para que dê sequência, né, ao processo de venda. Então, assim, tem imobiliárias que não atuam com isso, já passa diretamente. Eu também acho que funciona super bem, depende muito do fluxo. Lá nós temos atualmente mais de 40 corretores. Então, assim, a gente tem uma coordenadora lá de vendas, ela facilita muito todo esse processo. E eu já trabalhei no processo que ela está, né, hoje. Foi daí que eu comecei a gostar muito. Me vi em vários momentos mergulhando ali em todo o processo e despertou aquela curiosidade. Eu acho que eu posso mais. Eu acho que além de fazer isso aqui, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, eu gosto de conversar, de entender. Então, eu acho que foi naquele momento que despertou, né? Sim. Ver que o mercado imobiliário tinha inúmeras possibilidades. Estar ali na Secretaria de Vendas, no papel fundamental de todo esse processo, despertou essa curiosidade em mim. Legal. A gente vai chegar ainda na parte sua de atuar como corretora, posteriormente como gerente e tal. Mas eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da Secretaria de Vendas, porque eu vejo muitas imobiliárias trabalharem, outras também nem tanto. Para você ter ideia, a gente tem alguns clientes na nossa base que basicamente a estrutura dele é composta só por secretaria de vendas e pouquíssimos corretores, é uma dinâmica totalmente diferente. Sim. Mas assim, para a pessoa que quer montar uma secretaria de vendas, tem imobiliária, entendeu que, poxa, eu acho que esse aqui é o caminho, tendo em vista que eu vou encurtar muito a necessidade de eu ter corretores de altíssimo nível, porque a Secretaria de Vendas, ela termina filtrando muita coisa e já passando um lead bem preparado para que o corretor possa trabalhar. Mas qual é o procedimento inicial para a pessoa montar um departamento de Secretaria de Vendas na imobiliária? Esse é o ponto. Eu acredito que, assim, ela
são separados por pontos, né? No caso, a gente precisaria ter uma pessoa na imobiliária. A gente precisa de pessoas para estar fazendo cadastros. Certo. A gente precisa de pessoas para estar fazendo contratos. Então, a necessidade da Secretaria de Vendas vem daí. Porque se a gente pega, por exemplo, o gerente e deixa ele preso somente nisso, contratos, cadastros, toda essa parte administrativa a gente perde muito. O gerente tem que estar muito voltado para fechamento, gestão tal de equipe. Então, assim, a necessidade parte daí. A gente tem o Supremo, né, que facilita muito com relação a isso na Secretaria de Vendas, mas ainda assim eu acredito que é fundamental essa questão da secretaria por conta disso, para que a gente possa facilitar. Então, assim, lá tem um número grande de corretor também, como você citou, com relação ao comparativo da Secretaria de Vendas e uma equipe mais reduzida. Uhum. Lá a gente temos uma Secretaria de Vendas, uma coordenação, né, lá, a gente chama de coordenação, né, lá, e temos uma equipe grande de corretor. Então, assim, é fundamental que a gente direcione isso, para que uma função não acabe atrapalhando a outra. Para que não sobrecarregue o gerente, para que não sobrecarregue, para que dificulte o trabalho do corretor. Então, o que a gente pode fazer para estar Facilitando a vida do corretor lá, a gente faz. Eu acho que a importância da Secretaria de Vendas vem daí, da dinâmica de trabalho. Você vai vendo que vai aumentando o fluxo, vai aumentando a equipe, tudo isso, e a gente consegue deixar tudo mais direcionado dessa forma. Entendi. A dinâmica da Secretaria de Vendas que você trouxe, ela é um pouco diferente do que eu já vi em algumas imobiliárias, porque o pessoal tem muito na cabeça, às vezes, Secretaria de Vendas como tratamento de lead, somente. Sim. E o que você está trazendo para mim vai tratar o lead potencial, mas depois do atendimento que o corretor fizer, a venda volta para essa secretaria para ver contrato, todo o desenrolado trâmite, né, dessa venda. Então, isso é uma secretaria, né? Isso. Além da Secretaria de Vendas, a Cristina Lima tem também um setor jurídico. Certo. Então, o contrato passa pela Secretaria de Vendas, vai para o setor jurídico, ele dá o ok, retorna para a Secretaria de Vendas para aí, então, ir para o corretor para fazer a assinatura. Entendi. Então, assim, a gente tem uma estrutura bem completa com relação a isso. Essa secretaria, porque a dinâmica dos seminovos é diferente da dinâmica do lançamento. Essa secretaria atua também para a parte de lançamentos ou só na parte de usados? Eu não sei como ela atua, mas preciso na parte de lançamento, mas eu sei que tem sim, eles recebem também os leads e tal. Eu só não tenho como falar para você como é que funciona esse fluxo. Sim, porque seu foco então, é usado. Assim, na parte de usado lá, ela é bem ativa. Sim. Eu pergunto isso porque geralmente o correspondente bancário do lançamento é na construtora. Então, esse trâmite de contrato de tal é feito lá. Na parte de usados, que é a sua área, inclusive até no outro episódio que teve, a cliente falou, foi Mica, usados não, né? Foi o pessoal lá, Seminovos. Carmen. Pronto pra morar. Digo, desculpe. Porque tem gente que usa... porque usados é como se estivesse assim, né? Pô, tá denegrindo, né? Então, mas assim, então você tem essa dinâmica nos usados que é diferente. E eu entendi o seu conceito de secretaria de vendas como um conceito além do tratar o lead, que é... Isso. Muita gente vai... Não, vou tratar aqui esse lead só para poder passar. Não, peraí. Tem um trâmite maior aqui de documentação, de cartório, e a parte jurídica entra, acho que para validar contrato. Exatamente. Saber também a real disponibilidade daquele imóvel, se tem algum entrave naquele imóvel, se tem alguma coisa na matrícula daquele imóvel, coisas que podem embaraçar o processo da venda. E que se tiver algum processo, o jurídico vai intervir para poder tentar resolver. Exatamente. E ele acompanha toda a assinatura de contrato lá, o nosso advogado, ele está presente. Então, assim, Cristina Lima trabalha de uma forma muito transparente com todos os clientes. Dúvidas que eles venham ter da questão jurídica, às vezes tem imóveis que vêm com problema na documentação, não está averbado, eu tenho que fazer um inventário, uma coisa ou outra. A Cristina Lima tem solução para tudo. Então, assim, a gente pode fazer toda essa regularização de documentação através do nosso setor jurídico, e se houver algum embaraço, algo do tipo, ele já trava ali, mas a gente sabe que lá mesmo a gente consegue solucionar. Então, assim, é bem transparente, todos os processos lá são acompanhados pelo nosso advogado do setor jurídico. Maravilha. Inclusive, mandar um abraço, porque ela também, né, é Márcia, a irmã de Cristina, colega de profissão, é advogada também. Bom,
primeiro tópico aqui, né? Só para falar da Secretaria de Vendas, já viu a quantidade de coisa que ela trouxe aí, né? Tem mais uma pauta aqui, tomara que dê tempo, que a mulher tá corrida, viu? Olha, trouxe uma lembrança para você, aceite aqui com muito carinho. Obrigada. Abra, por gentileza, para você poder mostrar ao pessoal o que é que você ganhou aí do Supremo, certo? Veja se tá fácil aí. Tá. Pronto, se não tiver, pode... Ah, pronto, já conseguiu. Dificulta, mas Vá, assim. vá. Tá certo. Veja aí. Olha só, um caderninho para fazer mais suas imóveis anotações. hoje. Gostei da frase, bem marcante. Tá vendo? Uma caneca. Que eu já vou pedir ao pessoal para colocar uma água para você aqui, por gentileza. Muito obrigada. Viu? E enquanto o pessoal vai colocando a água para você, vou te entregar um troféu também. Porque pessoas como você inspiram o mercado imobiliário. Mostra aqui na câmera. Gente, por muito favor. Obrigada. Fiquei muito feliz com isso. Quando eu for lá na Cristina Lima, eu quero ver na sua mesa isso aí, viu? Com certeza. Não tenho dúvida. Lá hoje eu sou a pessoa que é fã do Supremo, né? Todo mundo já comenta isso. Inclusive, fui eu que levei para lá. Inclusive, fui eu que levei para lá. Então, assim, tenho certeza que vai estar em minha mesa. Muito obrigada mesmo. Maravilha, agradeço. Vamos falar agora sobre o processo que fez você se tornar especialista em usados. Primeiro, em seminovos, em pronto para morar. Pronto para morar. Por quê pronto para morar? Então, a questão de ter iniciado na parte de Secretaria de Vendas já fez com que eu tivesse conhecimento de imóveis prontos para morar de início. Uhum. Então, assim, todo imóvel pronto para morar tem uma história por trás que acabou me prendendo muito. Tem a história de quem está começando, quem está realizando o sonho da casa própria. Isso acaba me pegando muito. Tem a história de quem está vendendo. Esses dias eu fiquei até comovida que eu fui atender um cliente e aí ele me falou que comprou uma casa muito grande, pensando na estrutura familiar dele, né? E agora estava vendendo porque ele precisava de algo menor, tá só ele e a esposa, os filhos já seguiram a vida. Então, assim, eu atendo desde o cliente que está iniciando ali com a esposa, tal, pensando naquela perspectiva futura, ao cliente que já está reduzindo, que já está muito grande. Tem toda uma história por trás de um imóvel pronto para morar. E eu acho que isso acabou me prendendo muito. Uhum. O processo também, eu gosto muito do processo, de visitar o imóvel, de vender algo que o cliente já está vendo. Então, assim, é um processo diferente. O cliente que compra um imóvel novo é um cliente que compra uma condição de pagamento facilitada e uma perspectiva futura para investimento, enfim. Certo. Um pronto para morar já quer de imediato. Então, assim, são histórias diferentes. E o fato de ter começado na secretaria me fez com que eu começasse lá, gostando já desse processo, tudo. Então, acho que é isso. Entendi. Essa é uma pergunta porque é muito comum ir do norte ao sul do Brasil. A gente, né, inclusive eu vou presencialmente nas praças. Eu vejo muito, principalmente para os corretores que estão iniciando, uma dificuldade de saber onde que ele vai se encaixar. Se é nos usados, se é no lançamento. E até dentro de cada categoria dessa, você tem os nichos, né? Sim. Vai ser pronto para morar. Beleza, mas qual faixa de imóvel você vai querer trabalhar? A classe econômica, né? E o médio e alto. Exatamente. Então, assim, queria que você trouxesse mais um pouco sobre isso, porque como você gerencia equipes hoje, a gente vai falar sobre esse processo de transição da saída da secretaria de vendas, depois para corretora e depois para gerente, mas assim, como é que você identifica isso na sua equipe, no perfil de cada um? Sua equipe é de usados, mas assim, esse aqui vai trabalhar, digamos, com alto padrão, esse aqui vai trabalhar com um padrão menor. Como é que você faz isso lá na prática? Lá na Cristina Lima, a gente tem um treinamento que a gente faz com novos corretores e com corretores também, para que a gente transforme ele e deixe no padrão que a gente tem na imobiliária. Certo. Como é que funciona isso? É assim que o estagiário chega na Cristina Lima, ele passa por uma conversa, uma reunião com os três, o gerente de médio e alto de novos, os seminovos, que é comigo, e o da classe econômica. Certo. Então, a gente faz esse bate-papo, conhece um pouco da pessoa e apresenta o produto que cada um oferta, certo? Após isso, é iniciado durante a semana, cada dia um treinamento com um específico. Eu mostro como funciona o seminovo, desde a base, certo? Como funciona o processo de toda a venda. Certo. Os outros dois mostram como funciona todo o processo de venda do novo.
Então, nesse momento, a gente está ensinando, a gente vai identificando o perfil do estagiário, no caso. A gente vai identificando, o estagiário começa a falar mais sobre isso, acaba que ele tem uma desenvoltura melhor por determinado produto. Então, a gente já consegue, entre os três, em uma conversa, direcioná-lo. Caramba, eu acho que ele tem um perfil para aqui, ele tem um perfil para seminovo, tal. E aí, o estagiário começa já direcionado. Isso não impede que ele acabe transitando por todos os outros, não tem problema nenhum. Nesse período de estágio dele, ele vai conhecer todos os produtos, até para que ele possa se identificar melhor em alguma. A gente pode ter um direcionamento, mas a pessoa gostou de outro, enfim. Certo. Então, a gente tem esse processo de treinamento de estagiário que a gente leva muito assim... ao pé da letra, a gente acompanha ali bem de perto para que a gente consiga identificar nesse momento o perfil de cada um. E aí, a partir disso, a gente tem um supervisor de estágio, tanto nos seminovos quanto em imóveis prontos ou imóveis na planta. A gente tem o supervisor de estágio, que ali ele vai fazendo o treinamento de acordo com o produto que ele vai ficar direcionado. Então, se ele ficou no seminovo, vai ter um corretor lá como supervisor de estágio dele para estar ensinando todo o processo de simulação, de venda, de captação, tudo isso, certo? Da mesma forma acontece em um imóvel na planta. Achei bastante interessante, porque eu vejo como é que é um trabalho diferente para você que está nos acompanhando. O padrão é o quê? O corretor entra e ele, por conta própria, vai tentar se identificar com alguma coisa. Isso. Vocês vão num caminho totalmente ao contrário. Peraí. Nós vamos apresentar para ele a dinâmica de trabalho de cada nicho desse. Sim. E à medida que ele for interagindo com a gente vai detectando o potencial que ele tem em uma determinada área. Pô, parece que é muito novo para julgar alguma coisa, mas assim, parece ter caminho aqui na área de usados, parece ter caminho aqui na área de novos. Então, você tira um pouco o peso das costas dessa pessoa que está começando agora e ela... Pô, imagine, você entra lá em vocês. Vocês trabalham com quantas construtoras hoje? Acho que todas as construtoras. São quantos produtos? São muitos produtos. Dentro de lançamento. Aí você vai para a parte de usados, mas é um outro mundo. Isso. A pessoa fica perdida, pô. Não tem como, entendeu? Eu achei muito interessante, ó. Pega aí a ideia. Agora, vejo também um problema nisso aí entre vocês gerentes quando aparecer alguém muito bom, né? Tem momentos que a gente fica ali, caramba, tem... Porque, assim, quando você está iniciando, tem pessoas que, às vezes, não encaram o mercado imobiliário, de fato, como uma profissão. Às vezes, leva como um bico. Faz o curso, vou fazer o estágio, mas vai ser, assim, um extra. Uhum. E tem pessoas que você já vê que chega determinado. Eu vou entrar no mercado imobiliário e eu vou me especializar e eu vou ser um bom corretor, não vou ser só mais um. Essas pessoas, hoje em dia, que são... mais raro, né? Mais raro de acontecer. E essas pessoas, quando entram com essa vontade, elas aprendem muito rápido, elas conseguem performar muito rápido, porque elas estão ali 100%. Uhum. Então, tudo que a gente se dedica 100%, a gente tem um resultado. Com certeza. Então, assim, esse tipo de pessoa entre os gerentes, a gente fica, caramba, esse aí, poxa. Então. Aí gera... Mas aí a gente deixa a pessoa muito à vontade. A gente consegue identificar e direcionar. Porque de fora, você conversando comigo, talvez você comece a ter uma leitura. Poxa, a Marina é muito boa nisso já não é tanto. Então, a gente faz isso, o uso dessa linguagem lá naquele momento. Uhum. Mas também vai muito do corretor. Você se identificou com o quê? Você passou por 3 treinamentos. Então, você se identificou mais com qual perfil? Certo? E aí a gente deixa que ele decida. Legal. Acaba que um gerente leva um bolinho, uma coisa ou outra, então, agrada. Eu já estava pensando aqui, sabe? Tem muito isso da minha parte. Eu já não sei, eu já fiquei imaginando. Eu digo, ela viu que a pessoa é muito boa, vai brigar para ter na sua equipe. Normalmente, corretor iniciando já gosta muito de Instagram, quer mexer muito com isso. Eu já falo, gente, eu gosto também. Eu vou lhe ensinar, né? Isso. Mas assim, esse é um problema bom, né? Isso. Tirando esse lado aqui da brincadeira que a gente até levou, mas é assim, porque a imobiliária ganha. Independente dessa pessoa estar na equipe de pronto para morar ou na equipe de lançamentos, ele ou ela vai estar entregando o resultado para a imobiliária, entendeu? Agora, cabe a competência de cada gerente em saber, tipo, se vender. Né? Para dizer o seguinte, poxa, eu quero você comigo, quero você na minha equipe, tal e tal. E eu não vou ficar aqui não, porque eu imagino que já deve ter rolado cada situação. Eu pago um almoço para você. Dá certo. Mas vamos lá. Agora me fala um pouquinho sobre essa primeira transição entre
secretaria de vendas e corretor? Eu acredito que tenha sido você fazendo um processo quase todo da venda, vendo o pessoal ganhando uma comissão maior, mas, pô, esse negócio tem que vir para mim. Eu queria que você falasse essa passagem, né, entre momento inicial ali de secretaria de vendas para corretora. Então, eu sempre estive muito envolvida nos processos e aí vinha aquele gostinho, caramba, eu posso mais, eu consigo resolver tudo isso, eu sei que eu sou capaz de fazer isso também. Foi me despertando o interesse, mas de início surgiu o medo da questão de que o fixo prende. E nos treinamentos lá eu ouço muito isso quando eu estou entendendo, conversando com novos corretores. O fixo prende e às vezes a gente se sente seguro. Eu sou mãe, então assim, até chegar ao ponto de falar eu vou começar hoje, teve um certo tempo, porque o medo acabou me paralisando em determinado momento. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu ainda estava como secretária de vendas, né? Quando eu entendi que chegou o momento ali, que aquele valor que eu recebia já não era suficiente para o que eu esperava de Marina no futuro, eu sabia que poderia mais e eu tinha certeza que eu ia conseguir desenvolver o trabalho por completo, não somente a parte administrativa, eu bateu aquele start e assim vai ser hoje. E assim, na época eu tive um gerente que me ajudou, ele inclusive via muito potencial lá. Marina, você, a secretaria de vendas é muito pouco para você tem que iniciar como corretora. Aí eu, meu Deus, mas eu tenho os meus filhos e assim, se eu não vender, que é o medo, né, de Sim. todo mundo, dar aquela paralisada. Aí ele, você vai vender. E aí ele sempre motivava muito, foi uma pessoa que me incentivou bastante. E aí chegou no momento que eu falei, vai ser hoje, e finalizei o estágio e agora eu vou ficar só como corretora. E foi nesse momento que foi mais desafiador, porque assim, eu pensava, caramba, agora tem que dar certo. Eu não posso falhar. Eu não tenho plano B. Então, foi nesse momento que eu entendi que eu precisava focar 100% onde eu estava. Foi nesse momento que eu, Marina, não quis aprender sobre novo, porque eu precisava me dedicar 100% naquilo para que eu tivesse o domínio daquele assunto, para que eu conseguisse performar rápido. Então, assim, eu já tive o início da base administrativa, a outra parte eu tinha que dar certo. Eu não tinha opção de errar. Então, foi nesse momento que eu saí da parte CLT, né? E fiquei somente como corretora. Foi a virada de chave da minha vida, porque, assim, acho que é o que muita gente precisa. Você precisa ter uma meta, você precisa ter um direcionamento na sua vida e você, em alguns momentos, vai ser muito bom para você não ter um plano B, porque vai, assim, pegar o máximo, extrair o máximo de você. Eu tinha que dar o meu melhor ali onde eu estava. Em determinada situação, eu tinha que fazer isso, eu tenho que dar o meu melhor, porque eu preciso disso aqui. Então, desde o início do atendimento, eu sempre tive uma tratativa diferente com os meus clientes, eu sempre procurava conversar, entender, ter um atendimento diferente. Eu nunca quis ser mais uma corretora, porque temos muito, e aí eu não queria ser só mais uma. Então, eu sempre procurei em todos os processos ter transparência, trabalhar de forma correta, ter ética profissional, para que eu conseguisse performar bem e ter resultado. Fiz a minha primeira venda com um mês e eu recebi, acho que 4 vezes o valor que eu recebia de salário na época. Foi a virada de chave. Disse, caramba, é aqui que eu tinha que estar. Por que eu demorei tanto, sabe? Então, eu vou falar sobre esse ponto dessa primeira venda com um mês, mas eu queria voltar um pouquinho quando você falou sobre o fixo prende. E isso é uma realidade muito grande no mercado imobiliário, porque muitas vezes a pessoa... Você falou, sou mãe, né? E aí você tem uma responsabilidade e tal, tudo. Só nessa fala aqui, poxa, a gente poderia destrinchar o podcast inteiro só disso aqui. Porque, vamos lá, eu tinha meu salário fixo na Secretaria de Vendas, era CLT e tal. Dificilmente você conseguiu fazer uma reserva para você poder dar esse pulo. Não tinha. Pois é. E como você falou, tinha que dar certo porque tinha que dar certo. Não tinha outra opção. Você queimou a ponte. Tipo assim, não tem como voltar. Isso. Não é isso? E claro, vai ter medo, vai ter isso, vai ter aquilo outro e tal. E muita gente desiste, velho. Ou fica onde está, ou vem para o mercado imobiliário, fica 1, 2 meses e a coisa não roda.
Porque eu entendo que essa primeira venda sua saiu em um mês, porque você já tinha uma experiência muito grande na Secretaria de Vendas. Sim. Entendeu? Se não tivesse... Eu tive pessoas que me ajudaram também. Então, entendeu? Assim, não é a realidade de muitos. Poderia não ter dado certo. E hoje, quando eu estou no momento de treinamento com os novos estagiários, eu ouço muito isso. E aí eu me vejo no início. Poxa, será que vai dar certo? Será que eu vou vender logo? Marina, será que demora muito esse processo? E eram todas as perguntas que eu ficava na minha cabeça. Será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir vender, como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Eu saí de uma cidade pequena do interior. Foi logo após a pandemia. Então, assim, literalmente, reserva tudo já tinha. Eu queimei a ponte. Eu não tenho como voltar. Eu tenho que dar certo. E aí, minha vida ficou muito limitada nisso, porque eu trabalhava muito, muito mesmo. Eu ficava indo todos os dias para a imobiliária. Eu entendi que na imobiliária... no escritório é o lugar que as coisas acontecem e eu precisava estar ali. Eu não tinha como encarar a corretagem como, eu vou uma vez ou outra, eu vou pegar plantão 2 vezes na semana. Eu era a pessoa que estava ali disponível. Eita, chegou um cliente e agora não tem corretor, tem Marina. Todo mundo sabia que eu estava ali. E limitou muito minha vida, mas eu entendia que para conseguir ter resultado, eu precisava me dedicar e ter meu foco direcionado a isso. Então, assim, questão financeira, poxa, várias vezes eu não tinha dinheiro para custear a minha ida até o escritório. Eu já fui atender cliente, eu sempre gostei de me cuidar, de me arrumar, mas eu, na época, não estava com carro. E aí, às vezes, eu ia de moto, parava na esquina. Eu acho que muitos corretores podem relatar algo parecido, porque eu já ouvi muito isso. E chegava até a frente do condomínio, já pronta, me arrumava ali, pronto. Porque se eu chegar de moto, eu não vou passar credibilidade. Eu sei que antes de vender o imóvel, eu vendo a minha imagem. Certo. E eu preciso cuidar dela. Então, assim, na hora que o cliente chegar, me ver descendo de uma moto, já vou perder ali 50%. Como é que eu sou uma boa corretora, eu tenho sucesso na minha profissão e eu não tenho um carro. E eu não estou tendo, sabe... Enfim, aí isso, em alguns momentos, me quebrava muito. Caramba, eu preciso ter resultado, eu preciso começar a crescer... Porque eu sei que à medida que eu for tendo resultado, eu vou comprar um carro, eu vou melhorando minha vida e eu vou atraindo mais clientes. Eu via muito isso em outras pessoas. Eu tenho pessoas que eu tenho como inspiração que eu via muito isso. Quanto maior você é, maior você vai crescendo. Mas você vai crescendo um dia após o outro. Então, assim, eu sempre enfrentei muitas dificuldades, mas eu tive pessoas que me ajudaram, pessoas ali que falavam, Marina, eu levo você lá, caramba, que bom, poxa, essa pessoa não sabe que eu não tinha nem como pagar um transporte até ali, em vários momentos, e a equipe toda de corretores almoçar em um bom restaurante, e eu falava, não, pessoal, eu tenho que fazer umas coisas aqui, porque eu não tinha, de fato, dinheiro para poder estar ali junto com a galera, para poder estar almoçando com as pessoas. Sim. E aí, não foi fácil, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça desistir do mercado imobiliário. Por quê? Porque eu sabia que era uma fase que eu estava aprendendo, que eu precisava passar por aquilo, mas que em um momento ia dar certo e quando começasse a dar certo eu não ia parar. Então, eu sempre fui uma pessoa de dar o meu melhor em qualquer situação. Se eu estou aqui para limpar essa sala, eu vou limpar da melhor forma. Eu vou dar o meu melhor nisso aqui. Na corretagem não seria diferente. Então, eu abdiquei de muitas coisas para poder focar nisso. Eu não tinha muito tempo para outras coisas, mas eu queria aprender muito, eu queria crescer muito. Legal. Muito, muito bonito da sua parte, até relatar, né, coisas bem pessoais, até porque as pessoas, o Instagram, qualquer outra coisa, que você tem uma movimentação bem interessante, a gente sempre coloca o Instagram aqui, mas fique à vontade para poder falar o seu Instagram, qual é? Marina.Souza. Tem muita coisa legal seguir, lá, né? muito conteúdo. Mas assim, é muito bonito de você falar e reconhecer em vários momentos que, tiveram várias pessoas que me ajudaram, tudo. Porque existe um glamour no mercado imobiliário. Sim. Muito grande. E agora tá muito em alta essa questão de corretor alto padrão e tal. E muitas vezes a pessoa não sabe nem a realidade do que é que tá por trás ali. Porque você precisa se portar... Quem escolhe ir para o caminho do alto padrão, né? Como corretor de sucesso e tudo, e aí vem essa situação que você me falou, poxa, mas eu não tenho condição, isso, aquilo, outro, então é meio que assim, você não vive de fato aquilo que você está colocando ali, mas precisa passar aquela imagem, porque senão você não consegue, digamos, performar, como você falou. Então, assim, é difícil você ficar lidando com isso constantemente, eu penso dessa forma, mas também trabalhar o seu psicológico para entender que você está trilhando o caminho para chegar nesse lugar que você quer, né? Então é um processo
E que não é uma coisa de 1 mês, de 2, de 3. Você vai construir isso ao longo de muitos anos. Muitos e muitos anos. O problema é que a gente está vivendo uma época muito imediatista, né? As pessoas querem as coisas para ontem, né, pô? Isso. Mas no meu Instagram, eu mostrei muita parte do meu processo do início. Então, tenho seguidores que estão lá desde o início, desde quando eu estava fazendo o curso. Eu já começava a direcionar o meu Instagram para isso. Então, assim, eu compartilhava os bastidores, uma coisa ou outra. Obviamente que essa parte mais íntima a gente não posta. Era uma questão que até me deixava constrangida. Sim. Poxa, eu não vou chegar e falar assim. Mas, ao mesmo tempo, em vários treinamentos, eu sempre mostro isso para que as pessoas entendam que assim, é real. O Instagram, a gente posta aquilo tudo muito bonito, fotos muito posicionadas e tal, mas a realidade do mercado imobiliário, para muitas pessoas, é essa. E a gente não tem que esconder. Eu quero ser inspiração de coisas boas, quero na minha área, mas eu quero mostrar para as pessoas a realidade. E a realidade nem sempre é fácil. A gente enfrenta desafios que pessoas não podem nem imaginar. Sim. Chegava toda arrumadinha, bonitinha no escritório e ninguém imaginava como estava meu coração por dentro. Poxa, amanhã eu não sei como é que eu vou vir. Então, assim, Deus sempre me ajudou muito, foi fortalecendo. E o meu foco, eu estava lá todos os dias. Às vezes eu não entendia como, mas eu conseguia ir todos os dias. Então, é isso que eu quero mostrar, que o mercado imobiliário foi a virada de chave da minha vida, me proporcionou, assim, inúmeras realizações, mas que eu participei de todo o processo e que não é fácil. E o mais importante, eu não desisti em nenhum deles. Eu estava persistindo ali o tempo inteiro. Legal. E essa questão de você mostrar o lado a verdade das coisas e tudo, termina que vai lhe convalidando aquela questão. A palavra motiva, o exemplo arrasta. Então, assim, quando você está treinando um corretor da sua equipe ou no seu programa de mentoria, que a gente vai falar já sobre isso, você pode falar com propriedade do seguinte, que nem, por exemplo, eu treinar meu time comercial. Eu vou em campo. Eu tô na praça, eu sei o que é bater a porta, até hoje eu faço isso. Pô, você é o dono do Supremo, vai fazer porta a porta nas imobiliárias? Faço. Por quê? Porque meu time precisa assim, velho, ele vai aqui, ele vem, cobra, treina a gente e tudo, mas ele vai lá e faz. Constantemente eu tô em campo. Então, quando a gente se coloca nesse tipo de situação, as pessoas que estão ao nosso lado, elas pensam o seguinte, não tem como eu não fazer, porque o cara vai lá e faz. Entendeu? Ah, mas eu tô passando por dificuldade. Mas essa aqui é a realidade. Entendeu? Tipo assim, vamos supor, vão lhe atender porque, Gabriel, você é o dono. Ou então, Marina, não, porque você se veste bem. Não, velho. Deixa eu te falar um negócio. Vão me atender porque eu vou bater na porta, no caso do Supremo, de 10, 20, 30 imobiliários. Até dar certo. No seu caso, eu vou apresentar um imóvel, 2, 3, até esse cliente diz assim, não, eu realmente encontrei o meu imóvel aqui. Então, as pessoas pensam que é fácil para você, que é fácil para mim, e na realidade não tem nada fácil. Você imagine, nós somos um sistema do Nordeste. Se você pegar a capa do nosso material, tem uma galega na frente. Por quê? Porque se você for vender isso no Sul, os caras não dão valor. Então a gente tem que saber se posicionar naquela região. Exatamente. No Nordeste, o pessoal fala muito sobre preço. Ao passo que se a gente for chegar no Sul apresentando a nossa solução com o menor preço que tem, o cara vai pensar que, velho, isso não funciona. Então a estratégia muda. Lá a gente vai ofertando os planos maiores. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, não tem nada fácil. Nada. Tudo requer muito trabalho, muito estudo, muito entendimento. E no mercado imobiliário eu penso a mesma coisa. Você, assim, qual é a cidade que você falou que veio de Alexandre, Bahia. Pronto, é conterrânea Bahia? Bem pequenininha no interior. Depois de Carira, nas divisas. Sim. É bem... Pronto, então você vem de um cenário que, tipo assim, mercado imobiliário lá praticamente não existe. Né? Praticamente não existe. Pois é, para que você possa entender a dinâmica, tudo, foi fácil? Não. Entendeu? Diga, não é só esse rostinho bonito, fale. Não. Vamos falar aqui agora sobre o seu posicionamento digital, que é uma coisa que eu acho bem interessante. Saiu da Secretaria de Vendas, foi corretora, aí está atuando como gerente. Mas e essa parte desse posicionamento? Depois a gente fala sobre a mentoria. Eu entendo que está ligado com uma coisa na outra, mas assim, como foi que surgiu isso? Qual a importância que você enxerga para que você possa fazer esse trabalho, digamos assim, bem feito no Instagram? Qual é a sua cabeça em relação a isso? Eu identifiquei que no meu Instagram tinha muita gente ali, mas sem um propósito.
Vamos lá, eu sempre gostei de compartilhar bastidores da minha vida, momentos que eu quero compartilhar. Sempre mostrei meus filhos, a Marina, fazia fotos para uma loja, uma coisa ou outra, então eu sempre estava mostrando os bastidores. No momento que eu iniciei no mercado imobiliário, eu identifiquei que tinha muita gente ali e que estavam sem propósito. Como assim, Marina? Naquele momento eu identifiquei que aquelas pessoas poderiam me trazer resultado para a minha área. E foi aí que tudo mudou, porque eu comecei a fazer coisas direcionadas, de formas estratégicas, e isso foi me trazendo os leads reais. Eu consegui fazer venda através do meu Instagram. Nesse momento eu comecei a entender, caramba, isso funciona. E eu vou focar mais nisso. Eu vou cuidar ainda mais do meu posicionamento nas redes sociais. Óbvio que não é somente nas redes sociais, é um posicionamento de imagem e tal, tudo isso. Eu vou cuidar muito mais disso, porque está me trazendo resultado. E se trouxe resultado, isso aqui é bom. Então, eu vou cuidar ainda mais, vou ajustar minhas estratégias. E foi aí que eu identifiquei que aquelas pessoas que estavam ali no Instagram, elas poderiam trazer um sentido muito maior para mim, me trazer resultado na minha vida profissional. E daí eu comecei a mexer e comecei a ver que dá certo, né? Continuei. Então, inclusive tá até com a social media aqui atrás das câmeras, fazendo todo, né? Pra, assim, eu acho maravilhoso. E assim, perguntei isso porque se fala muito sobre você precisa fazer o digital e isso e aquilo, mas as pessoas não sabem nem por onde começar. Essa que é a verdade. Sim. Então, todo mundo tem um Instagram instalado no celular. Mas não é assim, né? Isso. Tem todo um... Você precisa planejar o que é que você quer, qual vai ser a sua linha de comunicação, como é que você vai se portar, isso, aquilo, outro. E vejo que as imobiliárias muitas vezes cobram que o corretor faça, Sim. mas não dá as ferramentas e ensina o corretor a fazer o que deveria ser feito. Deixa eu pegar mais água aqui para você. Então, assim, como é que você treina seu pessoal nesse aspecto do digital? Porque o seu serve como vitrine para eles. Exatamente. Mas que é estratégico também. Mas e aí, como é que você faz isso na prática? Para você ensinar a sua equipe a fazer o que você faz no Instagram. Vamos lá. Como eu citei anteriormente, logo quando chegam alguns estagiários lá, algumas pessoas já me conhecem, eu já vi o vídeo da imobiliária que está com Marina, tal, isso e aquilo, então as pessoas já conhecem o meu rosto quando vão lá na imobiliária. E aí, eu citei para você que algumas dessas pessoas já chegam falando, Marina, depois eu quero perguntar umas coisas sobre o Instagram. Por identificar, né, que eu tenho esse perfil, eu gosto, ele já perguntou sobre isso. E o que é que a Cristina Lima traz? Além de todo o nosso projeto com o estagiário, nosso treinamento, tudo isso, ainda tem essa parte que acaba favorecendo, porque os corretores de lá, não somente da minha equipe, os corretores da Cristina Lima, a gente sempre busca estar direcionando, orientando, mostrando, né, o exemplo. Muita gente, como eu disse, no mercado imobiliário, muita gente já vem com essa visão de Instagram. É como se assim, eu vou ser corretor porque eu quero usar o Instagram. Eu quero aparecer apresentando uma casa, uma coisa e outra. Você sabe que hoje em dia tá em alta isso, né? Você é a vitrine do seu negócio. Então, as pessoas querem já chegar investindo nisso. Nem todo mundo tem muito jeito, a gente identifica o perfil de cada um. No treinamento mesmo que eu faço, eu já identifico, a pessoa já começa a falar, olha, eu gosto de fotos, eu gosto de aparecer e tal, eu quero usar isso também, eu quero aparecer. E tem pessoas que não. Nessas pessoas que não gostam, é onde eu invisto mais. Eu começo a ajudar ali a destravar na câmera, tal, uma coisa ou outra, ajudo. No treinamento eu fortaleço muito essa parte do posicionamento estratégico, até porque não é só, por exemplo, Marina Corretora. É Marina Corretora da Cristina Lima Imóveis. Então, não é só o seu nome, vai o nome do escritório que você está vinculado também. Claro. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, a gente está sempre ajudando ali o corretor. Marina, tem um evento, uma coisa ou outra, faça uma foto aqui minha, olha, faça assim, tá? Então, eu estou sempre muito perto nessa questão. Faço questão de ser muito acessível com relação a isso. A pessoa já chega logo, Marina, você acha que esse vídeo aqui ficou bom? Marina, você acha que eu deveria colocar isso e aquilo? Então, eu sou muito acessível com relação a isso. Para todos os corretores lá, independentes de serem da minha equipe ou não, os corretores da Cristina Lima têm essa pauta também, vamos dizer, né, no treinamento. Então, isso já ajuda muito eles a se posicionarem. Não tenho dúvida, porque se for diferente disso, ele vai tirar essa dúvida com quem? Com a pessoa do marketing. Não é isso?
e ela tendo uma liderança, né, que no caso a sua gerente, que pode ajudá-la também no sentido do marketing, pô, ajuda demais, né? Porque aí, geralmente o marketing é um pouco mais técnico, né? Vai falar de anúncio, disso, daquilo, outro. Mas você ali no dia a dia, falando sobre vendas, você vai falar sobre marketing também. Então tá tudo em casa, digamos assim. Né? E ajuda demais os corretores. Principalmente dos seminovos. Então é uma coisa que, assim, é muito necessário. Para um corretor de seminovo, é muito necessário que ele tenha uma vida ativa nas redes sociais também, que ele tenha um Instagram dele como o negócio dele. Sim. Então, é onde a gente foca ainda mais. Porque um corretor de imóveis na planta, ele tem todo o material da construtora, tal, já é tudo diferente, né? Um corretor de seminovo, ele precisa aparecer mais, ele precisa apresentar o imóvel, ele precisa fazer malabarismo ali para vender. Sim. Então, isso acaba puxando ainda mais. Você tem que aparecer, tem que começar a desenvolver isso, eu vou te ajudar, eu tô aqui com você, eu vou segurar a sua mão e vamos juntos, mas vai dar certo. E acaba dando certo. E aí você vai entendendo a dinâmica de, assim, áreas de conhecimento que esse corretor precisa ter, falando agora de usados, marketing, que é por onde tudo começa, ou seja, a atração do cliente, né? Ele começa aqui. Mas aí depois do marketing vem o atendimento, e aí é uma coisa totalmente diferente do marketing, porque, tipo, o cliente até pode se sentir atraído pelo marketing que você fez na rede social, mas pessoalmente você não sabe conversar com esse cliente. É uma outra área que você precisa dominar, né? E dentro dessa parte do atendimento, vai atender que público? Porque a depender do público, a conversa muda totalmente, não é isso? Então, ele tem que... Não é, de novo, né? Não é uma coisa que ele vai aprender em 1 mês, 2, 3, não funciona assim, né? Ele vai ter que estudar várias habilidades dentro da parte de atendimento. Poxa, às vezes o cliente está comprando para investir, tem que saber falar sobre investimento. Como não? Entende? Exatamente. Entender pelo menos o cenário macro de economia do país, para que você possa entender, poxa, taxa de juros e tal, essa pessoa está comprando para quem? Para colocar para alugar no Airbnb, quanto é que é a rentabilidade? Enfim, uma série de coisas que vai muito além de você colocar um vídeo bonito no Instagram. Exatamente, né? Com certeza. Então, eu entendo isso e eu acho que a dinâmica do usado, no meu ponto de vista, ela requer muito mais treinamento e atenção do corretor do que o lançamento. Você falou sobre a questão do material de marketing. Pô, o material de marketing do lançamento, a construtora já pensou em tudo. Tudo. Já traz tudo ali, você vai apresentar toda aquela proposta. E um imóvel pronto para morar é diferente. É totalmente diferente. Assim, cada um tem sua dificuldade. Sim. Sua particularidade, claro. Não desmerecendo o corretor de novo, claro que não. Mas assim, o corretor de seminovo, ele tem que ser... ele tem que estar muito mais à frente. Ele tem que estar bem evoluído. Porque é como você citou. Não é só vender ali. Você tem que entender um pouco de tudo. Você tem que entender, inclusive, aspecto que porcelanato é esse aqui? Isso aqui é um pé direito duplo, isso aqui é, sabe? Você tem que entender até disso. Então, poxa, eu sei vender. No início, isso dificultou muito minha vida. Eu sei vender imóveis. Mas, peraí, o cliente me perguntou que tipo de pedra era aquela. Como é que eu vou saber isso, gente, sabe? E, assim, quando a gente vai apresentar um imóvel, eu sempre oriento os meus corretores, estudem o produto antes. Conheçam o que vocês vão apresentar, porque é muito mais fácil quando você já tem o domínio daquilo. Eu vim aqui nessa sala, eu já conheço essa sala. Eu vou saber falar sobre essa sala, sobre as cortinas, como é tudo direitinho. Quando você não conhece, é diferente. Eu vou estar preparada para se o cliente me perguntar alguma coisa. Então, eu sempre oriento os corretores. A visita é amanhã, estude hoje o imóvel que você vai apresentar. Entenda um pouco sobre cada possível pergunta que o cliente venha fazer para você. Por isso que eu digo que o mundo dos seminovos é muito mais dinâmico. Sim. O corretor tem que se desdobrar mesmo para poder vender. Marketing, atendimento, entender da parte jurídica. Isso, vai vender o imóvel que está embaraçado. Você tem que saber desenrolar ali. Pelo menos desenrolar a conversa para levar para o setor jurídico. Mas você tem que mostrar que você está no domínio da situação. Ou então, no atendimento, você foi lá e não pontuou, por exemplo, que tem um problema naquele imóvel, uma averbação, alguma coisa que precisa ser feita. Aí a primeira coisa que o cliente vai falar é, mas por que você não me falou isso antes? Isso. Entendeu? Então, mas veja, esse é um problema de documentação que está lá na frente. Ou pode ser que esteja lá atrás, lá atrás em que sentido? Ele está apresentando uma coisa que ele não olhou.
a matrícula desse imóvel. Isso. Entendeu? Ele poderia ter olhado antes, mas não olhou, beleza. Deu esse problema aqui depois. Pô, tem corretor aí, já vi vários, certo? Que não sabe o que é uma averbação. Entendeu? Então não dá para você dizer que você é corretor de usados, pronto para morar, de alto padrão, e você não sabe ler uma matrícula de um imóvel. Para você saber o que aconteceu naquela. Isso aqui é para você que está acompanhando. Pega uma matrícula de um imóvel para você poder entender o que é uma matrícula de um imóvel. Isso. Entendeu? Tem que saber. É obrigação, dever de casa, né? Como Márcia, além de diretora, advogada e contadora, você entende que ela tem uma cabeça assim, ela tem um cuidado com todos os processos, uma clareza, assim, uma transparência com tudo. Tanto é que lá nós trabalhamos com muitas exclusividades. A Cristina Lima tem um nome no mercado e é um nome assim que já vem de muitos anos, né? Eles têm essa transparência para trabalhar. Lá a gente pede o número da matrícula no momento da captação do imóvel, coisa que nem toda imobiliária tem como método, né? Sim. A gente pede, a gente tem um setor jurídico, a gente puxa, porque, poxa, nesse sentido, como você falou, de uma averbação. O imóvel não está averbado, algo do tipo, o proprietário ali não sinalizou nem nada, ou é um processo de inventário que tem que ser feito, enfim. A gente já consegue ajudar o cliente a resolver tudo isso antes. Porque imagine, você como cliente, você vai comprar um imóvel comigo. Eu chego, apresento o imóvel, apresento tudo para você e no momento que você fala, Marina, o negócio está fechado, a negociação está certa, está tudo ok, eu falo, peraí, Gabriel, porque esse imóvel vai ter que averbar ou vai ter que vai iniciar um processo de inventário agora porque tem herdeiro que não concorda, enfim. Perdeu a venda. Perdeu a venda. Um imóvel pronto para morar, o cliente é imediatista, já está falando logo. É pronto para morar, ele quer de imediato. Ele só vai esperar o processo mesmo do trâmite ali. Ele não vai esperar nada disso. E a Cristina Lima tem esse cuidado com relação a essa documentação. A gente pede o número da matrícula no momento da captação, a gente tem um setor jurídico que verifica ali tudo certinho. Olha, o seu imóvel está assim, precisa ser feito isso, a gente faz todo esse processo, vamos regularizar tal, para que ele esteja, assim, de fato, no momento de venda, que não é o caso naquele momento. Sim. Entende? A gente não vai fazer todo o investimento de atrair o cliente, de divulgar o imóvel para no momento de fechar, parar. Então, a gente cuida desse processo antes, cuida do processo durante e cuida do pós-venda também. Sim. Então, a gente tem um cuidado muito grande com relação a isso. E trabalhamos com muitas exclusividades já por conta disso, pelo nome que a Cristina Lima tem. Então, as pessoas que conhecem já sabem que a gente trabalha com transparência. E qualidade. E qualidade. A gente, pegando essa fala, a gente começa a entender que, tipo, existe um processo para captar esse imóvel, até porque se você capta esse imóvel e ele não está 100% apto para ser vendido, o que é que vai acontecer? Você tem um imóvel e você não tem ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, a maior parte dos imóveis eles são comprados via o quê? Financiamento. Sim. A Caixa Econômica, qualquer coisinha que tiver lá irregular, ela não vai aprovar esse crédito. Vai ser barrado. Entende? O crédito não, a transação. O crédito o cliente pode até aprovar do lado dele lá, mas na hora que ele for fazer, não vai rolar. Então, assim, ter esse cuidado inicial para poder fazer, digamos, esse checklist, essa triagem, vai garantir segurança jurídica para as partes, tanto para o comprador como para o vendedor, que, ó, você está querendo vender sua casa aí, mas olha, tem problema, pô. Vamos resolver primeiro esse problema aqui, para na hora que o comprador surgir, a gente não ter mais nenhum tipo de embaraço. Exatamente. E a coisa funciona, certo? Exatamente. Até porque até chegar o comprador, a gente já investiu. A gente investe muito tempo, em recurso, plataformas marketing, de venda, anúncio. Marketing, no CRM, tudo isso. Pois a gente tem um investimento ali por trás que a gente não pode usar isso e no momento de fechar, travar, né? Pois essa preparação. Vou te dar uma bronca aqui oficial pelo seguinte, o pessoal já levantou a placa ali do marketing, o tempo já bateu, você chegou, porque o tempo dela é assim, sabe? Era pra ela chegar aqui mais cedo um pouquinho pra gente poder conversar, eu não vou conseguir extrair tudo que eu queria dessa mulher, não vou. Mas eu entendo, a correria, fique tranquilo. Queria falar só sobre mais duas coisas aqui pra gente poder caminhar para o encerramento. Sim. Primeiro, você citou em alguns momentos do nosso podcast aqui a questão de você ser mãe, né? E eu vi lá, é um casal, né? Um menino e uma menina. Milena e Miguel. Pronto. Miguel é o nome do meu filho também. Tem um filhinho de 3 anos. Vai fazer agora.
Queria que você trouxesse essa realidade do que é, porque o mercado imobiliário você não tem hora para nada. Não. E nos autos que é pior, porque o cliente quer ver o imóvel, né? No lançamento você manda o book, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tem como você ir visitar lá, né? Só se for o lugar onde vai ser construído. Isso, e eu vejo você indo levar a chave pro povo e tal. E aí, minha filha? Para conciliar isso com crianças, são quantos anos cada um, respectivamente? Miguel vai completar 10 anos e Milena vai completar 13. Pronto. E aí, como é que é ser mãe no mercado imobiliário com filho? Não vou falar pequeno, mas também tá numa fase ali de... E agora que requer realmente atenção, como é que você se vira nos 30? Me fale. Foi difícil. Muito difícil. Você perguntando, começou a passar um filme na minha cabeça. Como eu falei que não foi fácil no início, com relação à maternidade, não foi. Eu tive que ficar muito distante. Não faça senão que você me quebra aqui, viu, velho? Porque eu sou pai e eu sei o que é isso, né? Eu viajo bastante. Eu tive que ficar distante em alguns momentos por eles. Sim, sim. Por eles, literalmente por eles. Mas, assim, todos os dias eles estão comigo, todos os dias eles estão em casa. Graças a Deus eu tenho suporte, que é uma prima minha que mora comigo, então ela me dá todo o suporte com relação a eles, mas foi muito difícil. Muito difícil deixá-los na escola e sair, às vezes voltar à noite e às vezes estar ali brincando e eu tenho que estar respondendo o cliente aqui rápido, peraí, Milena, só um minutinho tal, e tem que estar dando atenção porque eu preciso daquilo por eles. Então, assim, hoje compensa muito porque o tempo que eu tenho com os meus filhos, eu tô 100% com eles, 100%. Eu tô 100% para eles. Então, assim, hoje eu tenho uma vida muito corrida ainda, graças a Deus, assim, que com resultados maiores do que antes. Mas hoje, o que acaba compensando é que o tempo que eu tenho com eles, por exemplo, o final do dia, um jantar, um acordar, um café da manhã, um deixar na escola, eu tô 100% para eles. Então, hoje eu posso pegar o celular e falar assim, eu vou responder daqui a pouco. Eu tô com os meus filhos, sabe? E antes eu não tinha essa opção. Eu tinha que estar ali respondendo, tal, eu tinha que estar, sabe? Hoje eu venho me policiando muito com relação a isso, porque, assim, não é fácil. Eu tenho essa opção, eu tive esse suporte da minha prima, que fica com eles, cuida deles, é um anjo para mim. Mas tem muitas pessoas que não têm. Sim. Esses dias eu me vi levando eles para o escritório, inclusive de férias aqui. Ela não estava e eu, meu Deus, imagine minha vida inteira se tivesse que ser assim. Porque, assim, o pai mora longe. Então, gente, sou eu, sabe? E foi difícil, mas cada vez que eu recebi uma comissão, eu tinha um ato que já era típico, assim, minha filha já chegava e falava, mãe, você conseguiu vender aquele apartamento? Porque eu chegava e falava, ei, vamos orar aí que vai dar certo, eu tô fechando a negociação. Eu levo no shopping, olha, escolha o que vocês quiserem, sabe? Dá aquela sensação, dá aquela paz, poder proporcionar coisas para os meus filhos que eu não tive. Então, eu que compensa, caramba, não estou ali, mas eu sei que eu estou proporcionando uma qualidade de vida para os meus filhos. Como eu citei que eles estavam no escritório comigo esses dias, minha filha pegou o crachá e disse, mãe, eu quero ser uma mulher como você. Eita! Eu fiz até uma postagem sobre isso. Eu chorei muito, porque eu disse, caramba. Aí ela disse, eu quero ser uma mulher exatamente como você. Mãe, é muito lindo, você é gerente, você tem uma equipe, você isso e aquilo, e a gente vê a inocência da criança, eles não sabem nada do que a gente enfrenta, né? Uhum. E eles nunca vão saber. Eu costumo falar sempre que a tempestade que eu precisar enfrentar nunca vai respingar nos meus filhos. Eu consegui conciliar bem, estou conseguindo conciliar bem, mas foi muito difícil no início. Imagino. E assim, passar por tudo isso, eu viajo bastante, eu me ausento muito. E quando você fala por eles, é o pensamento que eu tenho também. No sentido de que você vai ter que pagar esse preço em um determinado momento na sua vida. Você poderia ficar na Secretaria de Vendas a vida inteira. Beleza? Era aquilo e ponto. Isso. A partir do momento que você decide... Porque qual é o problema das pessoas? As pessoas querem mais e não querem pagar mais. Sabe? Então, eu quero ter cliente no Brasil todo, no Supremo. Mas você vai ter que pagar essa conta, amigo. Hoje, eu não vou mais na empresa. Eu fico na minha casa, certo? Mas eu já paguei essa conta muito alta.
entendeu? De ficar 10, 12 dias, 14 dias fora de casa. Quando você vai pro norte do Brasil, é mais fácil você ir para São Paulo. Porque a escala é absurda que você faz, tá? Então, eu coloquei isso na pauta porque quando eu vi no seu Instagram e eu vi que as crianças não era criança de 2, 3 anos, mas também não era filhos de 18, 20. Então, como é que ela faz para poder se desdobrar com isso aí? Tem uma coisa que a gente precisa saber. E é a realidade de muita gente. E muitas pessoas terminam se fechando para as possibilidades que o mundo oferece pra gente por achar, não, eu vou ter que cuidar dos meus filhos e, tipo assim, a gente continua cuidando. Claro, você tem a pessoa, sua prima, mas o ponto aqui é de tentar dar um jeito de conciliar, porque senão o tempo vai passar. E ele vai passar de todo jeito. E aí lá na frente você diz assim, poxa, eu poderia fazer isso, mas tipo, não, mas aí, vamos supor, já tô numa idade que isso... Nós recebemos uma pessoa aqui de 60 anos, é uma corretora, né, aposentada, trabalha da Rede Mob com o Anderson. E depois de aposentada, ela veio comprar um apartamento em Aracaju, se apaixonou pela cidade. Na imobiliária que ela comprou um apartamento, ela virou corretora e mora aqui hoje. Então, assim, gente, o tempo, a gente vai ter várias limitações, e não que um filho nos limite, mas a gente sabe que a realidade do dia a dia toma tempo, escola, isso, aquilo, outro, mas a gente não deixar com que os nossos sonhos se apaguem, entendeu? E que a gente, poxa, tudo bem, eu sou pai, você é mãe, mas eu também tenho os meus sonhos, e esses sonhos vão se refletir nele, numa casa melhor, numa escola melhor, entende? Numa qualidade de vida, como você falou, de poder ir ao shopping e dizer assim, escolha o que vocês querem porque aquela venda aconteceu. Isso, pra mim, é o sentido que faz com que a gente trabalhe tanto quanto a gente trabalha. Não é só pelo dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro. Tem que ter alguma coisa maior do que isso, entende? Então, por isso que você recebeu esse troféu. Pessoas como você, assim... Não tenho dúvida nenhuma de que inspira quem tá lá do outro lado e me inspira também. Porque eu vejo e digo assim, velho, é sobre isso. Então, assim, quero te agradecer pela presença aqui, por ter abrilhantado o nosso podcast. Não consegui falar sobre tudo que eu queria. Não consegui falar sobre tudo que eu queria, mas quero deixar essa câmera aqui para que você possa agradecer as pessoas que fazem sentido na sua vida, as pessoas que te ajudaram, e que continuam te ajudando aqui nessa tela. Manda o seu recado, pessoal. Primeiramente, quero agradecer por ter sido ouvida, né? Por poder compartilhar um pouco da minha história. Compartilhar a história essa que é real. Se tem uma frase que eu posso hoje deixar para você que está iniciando no mercado imobiliário, é que comece do jeito que você estiver, na condição que você estiver. Só comece, dê o primeiro passo. E, em hipótese alguma, pense em desistir, porque o resultado vem da nossa persistência. E eu persisti muito, venho persistindo dia após dia. Quero agradecer aqui especialmente a minha prima Bianca por todo o apoio que ela me dá com relação aos meus filhos. Sem ela, com certeza, eu não teria conseguido. E há várias pessoas no mercado imobiliário que me ajudaram, que de uma forma indireta ou indireta seguraram ali minha mão. Até inclusive com o almoço, uma coisa ou outra, em algum momento que eu não pude. Essas pessoas que me incentivaram, meu muito obrigado. Vou dar muito orgulho ainda a cada um de vocês, não tenho dúvida disso. E é isso, meu muito obrigado. Bom, esqueceu de agradecer a pessoa mais importante, mas vou agradecer por você, agradecer a Deus. Obrigada. Porque sem Ele nós não somos absolutamente nada. Isso. Bom, Marina, obrigado pela sua presença mais uma vez. Espero que você tenha aproveitado muito. Assista várias vezes, porque ela colocou vários insights aí. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vai te ajudar muito. Seja na sua atividade enquanto um gerente de vendas, se você for um gerente, um gestor, um corretor, ou até mesmo uma secretária de vendas. Por que não? Não é isso? E se inspirar nessa história de sucesso. Então, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.